Olá, aluno. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa a nossa jornada aqui na disciplina de sistemas operacionais, né? Iniciando pelo capítulo 1, desse livro de Arquitetura de Sistemas Operacionais, do Francis Machado e do Luiz Paulo Maia. Inclusive, vocês podem observar que eu estou usando os slides dos autores do livro que a gente está usando como livro texto base da gente, né? Então a gente começa esse, essa disciplina pela visão geral de um sistema operacional, né? Então essa aí é o capítulo 1 do livro, tá? Então, o que que esse livro vai tratar no capítulo 1? Nós temos aí as funções básicas de um sistema operacional e nessa primeira aula dessa semana a gente vai até máquina de níveis, tá? E o restante aqui dos tópicos a gente vai abordar na segunda semana de aula. Então, para que serve um sistema operacional? O sistema operacional ele vai fazer aqui a mediação entre os usuários e o hardware, né? Então hoje nós temos aí como exemplo de sistema operacional o Windows, né, que é um sistema bem comum aí entre os usuários, o Linux, que há pelo menos uns 20 anos está ganhando muita força nos usuários domésticos também, e o Android, que é talvez o sistema aí mais conhecido de vocês, né? Que é o sistema que vocês usam aí no smartphone de vocês. Então, esses são exemplos de sistemas operacionais reais e qual que é a função deles? Eles fazem aqui a ligação do usuário final, a camada aqui mais de cima, com o hardware de uma máquina, né? Então, a função dele é o que? É separar o usuário final, né, da complexidade do hardware. O hardware que eu estou tratando aqui é o que? É tudo que tem dentro da caixa preta do computador, né, ou de um sistema computacional. Você vai ter lá a memória, né, que é responsável por armazenar as instruções para execução. Você tem o processador, que ele é responsável por executar as instruções de um programa, e outros dispositivos de entrada e saída, né? Impressora, disco, que a gente trata como memória secundária, fitas, que a gente já não usa tanto assim, né? Ela era usada muito como backup há uns anos atrás. Hoje em dia já não se usa com tanta frequência. Monitores também é um exemplo de dispositivo de entrada e saída. Então, quanto mais para baixo, nesse esquema aqui, você tem mais hardware, mais engenharia, né? E quanto mais para cima, você tem mais nível de software, mais contato com o usuário final, tá? Então, para o usuário final, um sistema operacional ele acaba servindo como um ente que vai abstrair a camada mais de baixo, que é a camada de hardware, né? Então a gente chama isso aí de máquina de níveis. Quer dizer, o sistema operacional ele funciona como uma máquina de níveis. Então, para o usuário, o que existe para ele é o sistema operacional. É o Windows, é o Android que está funcionando ali e ele está usando. Ele não precisa saber de detalhes de hardware, né, para conseguir operar um computador. Então, isso aqui é importante, né? O hardware ele vai o que? Ele vai executar as operações, né, as instruções que vêm lá em zeros e uns, e ele executa essas instruções em circuitos digitais. E o sistema operacional, o que, que ele faz aqui? Ele faz a intermediação. Ele recebe os comandos dos usuários finais através dos aplicativos,
né? Igual a gente tem aplicativo de celular, é esse tipo de programa de software que eu estou falando mesmo. Então, esses aplicativos conseguem se comunicar com o hardware via sistema operacional, ok? Então, a gente pode entender o sistema operacional como um gerenciador de recursos, né? Porque ele que vai gerenciar todo o hardware de um computador e ele vai funcionar também como um gestor aqui de programas que estarão sendo executados aí por usuários, né? Lembrando que o usuário pode ser humano, podem ser outros computadores, tá? Ou pode ser pessoas mais especialistas, estão usando aquele dispositivo lá para programar alguma coisa, né? Então, para cada usuário, o computador vai ter um objetivo. E aqui a gente consegue entrar mais na questão dos níveis, né, de um sistema operacional, de um sistema computacional, na verdade. Então a gente observa que um computador, um dispositivo computacional, ele é um conjunto de camadas, né? Então é uma camada sobre a outra, ok? Então isso é uma forma de você fazer o quê? Abstração de complexidade, né? Quanto mais para baixo, mais difícil para quem só quer usar o computador. Quer dizer, é mais provável que quem vai trabalhar nas camadas mais baixas aqui de um sistema computacional é um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, né? Um engenheiro de automação e etc. É ele que vai trabalhar nessas camadas mais baixas aqui. E quem geralmente utiliza essas camadas mais para cima são quem? São os usuários finais e são, por exemplo, os desenvolvedores de software. Ok? Então nós temos aqui a camada de aplicativos, que é a camada que vai ter o que? Aqueles programas que estão mais próximos do usuário final. Por exemplo, editor de texto, editor de planilha, um browser, né? Um Chrome, um Firefox. São todos esses programas aplicativos, ou seja, aqueles programas que têm o contato direto com o usuário. Nós temos aqui logo abaixo os utilitários, né? Então os utilitários, eles dão o quê? Eles dão apoio, sustentação para que os aplicativos possam funcionar. Então, exemplo de utilitários, você tem compiladores, você tem sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Que são o que? São programas também, só que não tem um contato geralmente aqui direto com o usuário final que está logo acima aqui, né? Abaixo de utilitários você tem o sistema operacional. Como a gente vai falar nesse carinha aqui o semestre todo, então eu não vou me preocupar nessa aula agora de ficar tratando muito do sistema operacional, falando em máquinas de níveis, né? Mas a função dele é o quê? É, como está abaixo de utilitários, dar suporte para que os utilitários possam funcionar, né? Então, os utilitários podem passar comandos para o sistema operacional, esse carinha vai e traduz para as camadas mais baixas do sistema. Abaixo do sistema operacional, nós temos a camada de linguagem de máquina, que já é o que? Uma linguagem que está ali mais próxima do hardware. Então, é uma linguagem assim que para você entender, você precisa ter um conhecimento melhor de computação. E a gente usa geralmente de linguagem de máquinas quando vai produzir softwares básicos, geralmente para um contato mais direto com os circuitos eletrônicos, tá? Então é uma linguagem mais complicada de mexer. Então geralmente quando a gente vai programar, a gente usa o quê? A gente usa uma linguagem de alto nível, tipo C Sharp, Java, né? Vários outros aplicativos, várias outras linguagens que a gente pode usar. Hoje está muito em voga o Python, né? O Python é uma linguagem bem amigável para se utilizar e é uma linguagem muito mais simples de usar do que uma linguagem de máquina.
Você tem a camada de microprogramação, que é um programa que está implementado a nível de circuito. Quer dizer, ele já está bem próximo aqui do hardware, das placas, né? E os circuitos eletrônicos que vão realmente executar os zeros e uns que eles estão recebendo. Então eles vão pegar esses zeros e uns, converter em voltagem, e isso vai acionar ou não uma porta lógica ou outra, né? E isso aí vai gerar todo um processamento aqui a nível de hardware, ok? Então quanto mais para baixo, nesse diagrama aqui, mais complexo fica para o usuário. E quanto mais para cima, mais simples, mais próximo da linguagem natural que a gente tem mais costume de usar, ok? Então, aproveita já e tenta dar uma revisada nesses 3 primeiros slides principais aqui que eu falei, para você não perder os assuntos, né? Porque o início da disciplina agora a gente vai gastar um tempinho aí passando alguns fundamentos, né? Alguns conceitos aí importantes, tá certo? Qualquer dúvida, procura a gente aí no fórum, via e-mail, a gente pode combinar algum horário aí para tirar dúvidas sem problema, faz webconferência, o que for necessário, tá certo? Um abraço e até a próxima aula, o nosso próximo encontro.